Bom dia, caríssimos alunos, no quarto semestre, livros proféticos, literatura profética. Vamos dar seguimento a esta terceira aula. Vamos falar hoje sobre a palavra profética e sobre esses gêneros literários próprios que os profetas utilizam na sua pregação, no seu ministério profético. A palavra, os gêneros literários e um pouco a formação dos livros proféticos. Esse será o tema da nossa aula de hoje. E na próxima aula nós vamos começar a ver exatamente aqueles ciclos, né, que é do movimento profético, de Amós até o exílio, e do exílio até Jesus Cristo. São 3 períodos que nós vamos acompanhar. Eu enviei para vocês em PDF o Profetismo em Israel, tá? Que vocês já podem ler. O primeiro capítulo fala sobre adivinhação, magia, as várias expressões que existiam em Israel e nas civilizações ao redor sobre a profecia, como eles entendiam a profecia, mago, o adivinho, o vidente, aquele que tinha revelações. É muito interessante porque está aqui uma síntese daquilo que está presente na Bíblia também. Quantas vezes usamos alguns instrumentos, gestos que os profetas fazem para revelar. Oráculo de Javé. Aí tem presente na taça, bastão, flechas, tem os dados, as vísceras dos animais. Isso já era presente na Grécia, na Mesopotâmia antiga, formas de adivinhação, premonição e revelação do futuro. Isso vale a pena que vocês leiam esse livro aos pouquinhos, tá? Mas aqui tem tudo sobre a profecia. Enviei a vocês também, espero que tenham recebido, e seria bom que imprimissem ou lessem aí, 3 artigos, que é de leitura complementar, tá? O primeiro é Profetas e Profetismo, Identidade e Missão. Profetas e Profetismo, Identidade e Missão. Este artigo aqui, ele é um resumo do que são os profetas na Bíblia, qual é a identidade deles e a missão deles. E é um fenômeno que marcou a história de Israel, a profecia, que se diferenciou muito dessas formas proféticas pagãs. Israel é o único, pela sua própria natureza, pela sua fonte, pela sua argumentação, que tem uma profecia que salva. Os profetas em Israel apresentam-se como a realização da palavra de Deus na aliança, para mantê-la fiel e intacta. E mantém isso com todo o ímpeto da paixão, que arrebata o coração e as ações dos profetas, que pela fidelidade à aliança, eles dão a vida, morrem por ela, são perseguidos. Não uma relação dependente do culto, marcada pelo formalismo ou pela conivência com clichês políticos ou até mesmo com as autoridades políticas. Pelo contrário, os profetas, eles eram arrebatados por Deus para serem um sinal, uma espada de fogo contra a injustiça, contra a verdade. E muitas vezes os templos faziam pactos e alianças com os governantes e perdem a profecia. Jesus, ele vai combater este formalismo, este ritualismo, esta hipocrisia dos ritos da época dele, no templo e dos fariseus. Estamos lendo nesses dias o Evangelho em que Jesus dá umas bordoadas. Ai de vós, fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, vocês são ambíguos, mascarados, hipócritas, porque vocês querem cumprir a lei, mas descuidam da misericórdia e da justiça. Jesus, ele vai contra isso. Os profetas, a linguagem deles era essa. Nós estamos assistindo ainda esses dias aí ao processo do padre Robson. Vocês devem estar vendo isso aí, que, querendo ou não, é um tipo de hipocrisia moderna religiosa, de um templo que usa do dinheiro, que seduz, escraviza e pode até levar à idolatria do dinheiro, perdendo os valores do Evangelho. A riqueza não é para nós, não é para nós que escolhemos seguir Jesus Cristo, ainda mais para o clero. É sempre uma contradição. E o povo, ele se escandaliza quando vê que o dinheiro direcionado para uma coisa é usado para
aproveitamento pessoal, ou de parentes, ou para pagar extorsão dos próprios pecados. Isso é um ato de injustiça que clama aos céus, né? Mas os profetas eram essas figuras. E hoje temos figuras modernas também, como o Papa Francisco, querendo ou não, é um profeta moderno, né? Falamos de Dom Oscar Romero, falamos de Pedro Casaldáliga e de mulheres também que, com a sua vida, foram sinais, né? Sinais de profecia crítica à injustiça social. E isso está presente neste artigo que eu recomendo que vocês leiam. A importância do movimento profético diante da injustiça em Israel. Tá? Esse aqui é outro artigo que vai dizer exatamente aquilo que eu acabei de falar. A importância deles, porque sempre existiu ao longo da história da humanidade injustiças, né? E o poder nem sempre foi usado para o bem do povo, mas para o benefício pessoal, corrupção, opressão, escravidão, né? A nossa própria história no Brasil, ela começou desta maneira, e a religião era conivente. O catolicismo, o padroado, era isso, né? Índios, escravos, que por um tempo eram considerados sem alma, sem dignidade, poderiam ser matados, esfolados, explorados e escravizados. E a igreja abençoava isso, e ganhava com isso, e ganhava riquezas, e ganhava terras e propriedades. Ainda existe muito disso na nossa igreja. Mas aqui apresenta um pouco a figura desses profetas, como esses que, diante da injustiça, não calam a boca. Outro terceiro artigo é Profetismo, Religião e Sociedade no Antigo Israel, Formas de Organização e Conflitos. Estamos sempre no mesmo tema. Neste artigo aqui, vamos estudar o profeta na sociedade antiga de Israel, presente nos textos. Identificados como figuras que veremos hoje: visionários, adivinhos, milagreiros, proclamadores de palavras divinas, tá? São presentes em todos os livros proféticos, mas eles são aqueles agentes de transformação social e religiosa. Estavam envolvidos numa disputa, né, contra os que queriam dominar o templo, a monarquia e a lei a favor de benefícios pessoais ou dos grandes reinos. Essa disputa levou o profetismo a ser regulado e limitado no período babilônico pelos escribas e sacerdotes por meio da lei mosaica. Querendo ou não, Jesus vem para romper com aquilo que tentou se aprisionar, não é? Essa é a ação do Espírito, que liberta daquilo que nós mesmos criamos, aprisionamos a profecia. E a igreja, se não for perseguida pela profecia, não é a igreja de Jesus Cristo, tampouco é a igreja do povo antigo de Israel. Leio isso daqui que vão conhecer muito mais a ação dos profetas. Nesse livro que estamos seguindo como texto base, Introdução ao Antigo Testamento, do mesmo autor, José Luiz Sicre, que é sobre o profetismo em Israel, que nós vamos passar para esse aqui depois. Na página 203, seguiremos o capítulo 12 e 13 sobre a palavra profética e a formação dos livros proféticos. Para compreender uma mensagem tão encarnada na realidade de seu tempo, é preciso conhecer as circunstâncias históricas, culturais, políticas e econômicas em que tais palavras foram pronunciadas ou escritas. É o ambiente, é o contexto que vai fazer-nos compreender melhor a mensagem daquele período lá. Os profetas, além disso, eles, além de partir de um contexto histórico, político, religioso, social, de opressão, ou qualquer que seja, utilizavam uma linguagem poética, que é diferente da prosa. Uma linguagem que às vezes é rebuscada, de eufemismos, de símbolos, de uma linguagem analógica, querigmática, mas era uma linguagem que eles falavam. Pega aquele cinto e enterra, entra no rio 7 vezes. Parecia algo que não tinha sentido, mas nisso estava a revelação da mensagem de Deus. As intervenções que em seu tempo provocam calafrios, às vezes blasfêmias, hoje parecem significantes para muitos leitores. Para nós hoje a profecia que lemos nos profetas parece ser sentido desencarnada, né? Alienada até da nossa realidade, justamente porque nós estamos fora do contexto deles e não compreendemos a linguagem. Por isso o nosso estudo, né?
porque nós vamos depois ser agentes de pregação, de esclarecimento, de iluminação, nas homilias, na catequese, no seu ministério, na conversa pessoal com um grupo de leigos, num curso que você pode proporcionar de educação da fé. Você pode iluminar as pessoas para que a profecia continue sendo esse texto atual, vivo. Por isso temos que compreender essas coisas aí. Essas profecias, elas soavam aos ouvidos dos contemporâneos da profecia de uma forma que para nós hoje não tem mais o mesmo efeito. O autor aqui oferece umas adaptações de textos proféticos, que a gente vai ver só algumas, que pode suscitar escândalo e mal-estar, e parece até ser estúpidas e utópicas. Mas tem duas vantagens. Pode nos ajudar a entender a forma em que se expressam e os motivos por que foram perseguidos ou passaram por iludidos profetas. Um exemplo inicial é de Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz assim: Entrai em Betel e pecai, em Gilgal e multiplicai os pecados. Oferecei pela manhã os vossos sacrifícios e ao terceiro dia os vossos dízimos. Queimai pão fermentado como sacrifício de louvor. Proclamai vossas oferendas voluntárias, porque assim é que gostais, filhos de Israel, oráculo do Senhor. Se lermos esse texto numa Eucaristia ou no ato penitencial, quase ninguém vai entender o seu conteúdo. Pecai, entrai em Betel e cometei pecados. Em Gilgal, multiplicai vossos pecados. Oferecei vossos sacrifícios, façam as suas oferendas, porque é assim que vocês gostam, filhos de Israel. Gostam de fazer sacrifício e pecar. Entrem para pecar. Não entenderíamos assim nesta leitura. Se você não aprofundar, você lê e fica por isso mesmo. Portanto, é um conteúdo que hoje em dia não diz muita coisa. A maioria das pessoas, elas não sabem o que é Betel, não sabem o que é Gilgal, que era o santuário, lugar de sacrifício, o encontro de Javé. Desconhece a expressão oferecer sacrifícios, que era própria de Israel. Hoje se fala de mortificação, sacrificar-se, mas oferecer sacrifício para nós é uma expressão que não diz muita coisa. Não é? Ignora o que são os dízimos, os dons voluntários, pagar o dízimo segundo o costume, isso que fala o catecismo da Igreja Católica. Mas o dízimo para os judeus era outra coisa. Os sacrifícios, os dons voluntários, os dons da criação. Ninguém leva para a igreja o abacate, o primeiro que brota. Ninguém leva para a igreja o primeiro cordeiro que nasce gordo, cevado, para ser oferecido em sacrifício e queimado em incenso. Então são coisas que não dizem nada para nós hoje. Por isso tem que ser explicado no sentido espiritual, tá? Simbólico. Portanto, seria um autêntico fracasso. Essa expressão ela é plena de fraqueza da palavra profética. A palavra profética perde a sua força e torna-se fraca, porque não é compreendida, porque não está encarnada na nossa realidade. Tá? O autor, ele tenta aqui ressuscitar essa profecia e a sua força, reescrevendo este texto com palavras modernas. E ficaria assim: Ide à Aparecida e pecai. Ao santuário do Pai Eterno, multiplicai os pecados. Ide à missa todos os dias, oferecei vossas velas e esmolas. Correi às romarias e procissões, às bênçãos e às novenas, aos terços da misericórdia, rosários e celebrações, porque assim é que gostais, católicos de hoje, oráculo do Senhor. Aí é diferente. Aí a gente compreende. A linguagem já está atualizada. Ide à Aparecida, ide ao Pai Eterno, e pequem lá dentro. Ofereçam vossos sacrifícios, acendam velas, rezem pelos vossos mortos, façam o rosário, o terço da misericórdia, participem de procissões, de romarias, porque assim é que vocês gostam, católicos, não é? E de fato, quantas pessoas fazem isso? Percebemos a clareza da linguagem. O profeta, nesses primeiros momentos do século VIII, ele foge de um palavreado rebuscado, ele é direto. Ide a Gilgal, ide a Betel e cometi pecados. Também é patente a dureza.
E a ironia com que ele escreve isso. Irônico. Assim vocês gostam, não é? Ele fala uma coisa que é verdade, mas dita de maneira irônica. Amós, que é quem escreve, diz isso, não usa um gênero profético, mas de instrução típica, com que os sacerdotes exortavam os fiéis nas práticas cultuais. Exortativa. Façam isso, ofereçam sacrifício pelos vossos pecados. Este é um gênero de instrução. Amós emprega este gênero para criticar o que eles pedem, ridicularizando outras instruções parecidas. Por isso, mais que imaginá-lo trovejando estas palavras, deveríamos escutá-lo num tom adocicado, meigo, irônico, tipo assim, aquele que esfrega as mãos e dá um bom conselho, mas com ironia. Vão lá, Gilgal, apresentem-se em Aparecida, vão até lá, faz uma romaria para lá, acende uma vela. Tipo assim, tu gosta de fazer isso, né? Mas a tua vida está cheia de injustiça, os teus relacionamentos são de infidelidade, você tem rancor no coração, tu tem uma mente maligna para se aproveitar dos outros, você explora, você busca o próprio interesse, mas vai lá no templo do Pai Eterno e faz a tua romaria e volta para casa apaziguado. Não é assim que tu gosta, católico? Portanto, é um tom irônico. Compreendemos mais Amós nesse seu gênero literário irônico, simbólico, mas duro. Duro porque ele faz uma crítica à hipocrisia daqueles que viviam naquela época lá. É um tom adocicado. Não foi por outro motivo que o sumo sacerdote de Betel, Amazias, expulsou Amós do templo. Por quê? Por que mataram Jesus? Por que queriam matar depois que ele foi e fez um chicote ele mesmo com as próprias mãos e saiu chicoteando todo mundo no templo de Israel? Porque era um lugar de pecado, de exploração, de injustiça. Só podia oferecer sacrifício a Javé que pudesse pagar um touro, uma vaca, um cordeiro. Se hoje é caro o quilo da carne, imagina, naquela época lá para os pobres, quem podia pagar um touro inteiro, que parecia ser o melhor sacrifício? Ou um cabrito, quem não podia pagar isso, pagava o quê? Um par de pombinhos. E tinha que pagar. E se não tinha moeda do templo, tinha que trocá-la pela moeda do templo. Por isso que tinha os cambistas na porta do templo. Jesus chega e rebola tudo aquilo. Não é? Ele rebola aquilo e o pessoal, mas com que autoridade tu faz isso? Porque aquele tocava na ferida. Porque o dinheiro, a carne sacrificada, iam para os sumos sacerdotes, que eram possuidores das fazendas para as quais vendiam as vacas e ficavam com o dinheiro do sacrifício dos cambistas e com as carnes sacrificadas. Era um sistema de corrupção do templo na época de Jesus. E Jesus condena isso. Não só fica na condena da palavra, mas ele mesmo vai, expõe-se. Poderiam matá-lo, linchá-lo, mas ele vai. Essa é a ação profética de quem não se cala diante da injustiça e expõe-se à própria vida. Isso é profecia. Aconteceu com Amós. Amós foi expulso do templo. Depois que Jesus sai dali, o que diz o Evangelho? E confabulavam, procurando um momento para matá-lo. Jesus foi morto pelos sumos sacerdotes, porque incomodava, porque ele tocou na ferida deles. Eles criaram um sistema farisaico, hipócrita, em nome de Javé, esse Deus que eles aprisionaram. Só podia entrar no templo dos santos depois de passar por ablações, purificações e pelos pórticos. Mulher não se achegava, estrangeiro não entrava, crianças tampouco, só os eleitos. Assim como hoje tem uns certos membros do clero que não pode entrar na igreja, não pode comungar, você está no pecado, você, porque não casou na igreja, está condenada. E muitas vezes utiliza do direito canônico como um porrete para expulsar as pessoas da igreja, para sentir-se condenadas ao inferno. Portanto, é um exemplo que nós temos aqui de Amós. Um outro texto, então, para completar isso aqui, também de Amós, é do capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte, eu vou ler a profecia de Amós. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis sobre o monte de Samaria, que oprimis os fracos, esmagais os pobres, e dizeis aos vossos maridos, trazei-nos o que beber.
O Senhor jurou por sua santidade: virão dias sobre nós, em que vos carregarão com ganchos, e aos vossos filhos com arpões, e saireis pelas brechas que cada um tem diante de si, e sereis empurrados na direção do Hermon, oráculo de Javé. Certamente isso é ali pela Galileia, direção do Hermon. Aqui fala das colinas de Bazã, lá na Galileia. Monte da Samaria. Nós que não conhecemos a geografia de Israel, para quem nunca estudou, nunca esteve lá, isso aqui não diz nada. Vacas de Bazã, Monte da Samaria. Depois ele fala de ganchos, carregarão ganchos, arpões, brechas dos muros, para onde eles vão escapar, empurrados na direção do Hermon. Portanto, ele fala de uma forma dura, mas para nós não tem força esta profecia. Vamos à versão moderna que o autor faz aqui. Ouvi esta palavra, matronas da Candelária, que veraneais em Angra dos Reis e Guarujá. Quem conhece Angra dos Reis e Guarujá, praias belíssimas, riquíssimas, que oprimis vossos servos e explorais vossos operários e trabalhadores, e somente vos interessais pela cotação da bolsa e do dólar. Virá um dia em que vos rodearão com fuzis e metralhadoras, não com ganchos, nem com arpões, fuzis e metralhadoras. Virá um dia, e os vossos filhos com baionetas e granadas, cacetetes e tiros, e os farão subir em vagões de animais, os camburões da polícia, a caminho do desterro, oráculo do Senhor. O Hermon era a saída de Israel. Ir até lá era ir para o desterro, o caminho do exílio. Esse era o castigo. Hoje a gente fala, tu vais para um deserto, um lugar onde não tem vida. É um lugar onde vai sofrer fome, sede, sem internet, sem nada. Adquire outra força esse texto. Não é verdade? Portanto, o conteúdo era discutível. Alguns incomodará, outros lhes parecerá uma estupidez. Mas a linguagem resta forte. De qualquer maneira, o profeta não se preocupa somente em transmitir uma mensagem inteligível. Esforça-se também para exprimir-se com beleza. Por isso ele fala também de forma poética, às vezes mediante jogos de palavras que divertem o auditório, como neste novo exemplo de Amós, capítulo 5, versículo 4, 5. Assim falou o Senhor à casa de Israel: procurai-me e vivereis, mas não procureis Betel, não entreis em Gilgal, e não passeis por Betsabeia, pois Gilgal será deportada, e Betel se tornará uma iniquidade. Buscai o Senhor e vivereis. Aqui a gente não consegue compreender a força da prosa e da poesia, da rima, que tem em hebraico. Portanto, ele fala esta profecia com uma forma poética que está contida nas palavras. É como as nossas poesias de cordel, por exemplo, ou as poesias que têm rima. Só entende quem compreende a rima. Uma vez mais, o esforço do profeta terminará inútil para um leitor moderno que não tem acesso ao texto hebraico. Tentemos revivê-lo desta forma. Assim diz o Senhor aos católicos: interessai-vos por mim e vivereis. Mas não procureis apenas a Aparecida, nem as escadarias da Penha, nem vos escondais em Angra dos Reis, porque a Aparecida desaparecerá, a Penha se despenhará por entre as pedras, e Angra dos Reis se converterá em Angra dos Réus. Buscai o Senhor e vivereis. Neste exemplo em hebraico, o autor usa um típico caso de aliteração. Ele fala: Gilgal será deportada. Aí está em hebraico escrito. É um jogo de palavras. Betel se tornará Betuim. Casa de Deus fará casa do mal. Betel é casa de Deus. E ele fala no texto em hebraico, vai ser casa do mal. É um jogo de palavras que só entende quem sabe o hebraico. E o povo que podia ser capaz de ter naquele período lá. Portanto, este é um exemplo de que a profecia ela perde a sua força se não for bem compreendida e explicada. A poesia e o gênero que utiliza o profeta, ele é um gênero que precisa ser compreendido, mesmo através do texto.
Muitas vezes a importância de estudarmos o hebraico e o grego, né? Para você compreender um pouco o original, mas nem isso é sempre possível para todos. Os gêneros literários, vamos concluir com isso. Quanto falta? Vamos mais 5 minutos e concluir esta aula. Os gêneros literários presentes em todos os livros proféticos são o gênero derivado da sabedoria tribal e familiar, que utiliza da parábola, da alegoria, de bênçãos, de maldições, de comparações, de exortações, de interrogações, tá? E temos muito exemplo. Por exemplo, 2 Samuel 12, 1:7 é uma parábola, que Davi, quando comete o adultério, lembram? Ele vai com Betsabé, a esposa de Uria, que ele manda matar. Depois que ele manda matar Uria, aí chega lá, né, o assassinato de Urias, chega o profeta Natã e diz para ele uma condenação, mas não diz de forma assim, porque era o rei, imagina, vai falar para o rei que ele era pecador, que ele era um assassino. Não, ele chega falando uma parábola, contando uma historinha do Samuel 12, 1:7. Eu vou ler porque, contada, eu vou encher de detalhes que não estão presentes no texto. Do jeito que está, 2 Samuel, vocês podem pegar aí, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, para ver como um gênero literário é também usado por eles, que Jesus utilizou muito isso, não é? Jesus, quem é o meu próximo? Para que eu possa amá-lo. O homem descia de Jerusalém a Jericó. Jesus também, ele não diz diretamente a verdade, porque ela nua e crua é dura. Ele conta uma parábola. Faz isto e viverás. Segue esse exemplo e tu vais ter a vida eterna. Não quer alcançar isso? Natã chegou para Davi e disse assim: Davi, havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre tinha, senão, apenas uma ovelha. Só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara, e ela cresceu com ele e com seus filhos, comeu do seu pão, bebeu do seu copo, dormindo no seu colo, era como uma filha para ele. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi se encolerizou contra este homem e disse a Natã: tão certo como Javé vive, olha a hipocrisia, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Ele não lembrava que ele tinha assassinado Uria, que ele tinha 300 mulheres no seu harém, era rei, mas ele mandou pegar a mulher de Urias e matou o marido para ficar com a mulher. Olha o pecado de Davi. Ele não via o erro dele, mas ele manda condenar o outro. Natã levanta a voz e diz assim: esse homem és tu. Assim diz Javé, Deus de Israel: eu tingi o rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor, eu coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezaste Javé e fizeste o que lhe desagrada? Tu feriste a espada a Urias, o heteu, sua mulher tomaste-te por tua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Aqui se diz que Davi se arrepende, Davi ele cobre a cabeça de saco, de cinzas, e pede perdão a Javé. O filho que engravidou morre, nasce morto, e depois ele se une novamente a Betsabé e nasce Salomão. Fala-se que Davi, né, compôs o Salmo 50. Piedade-me, Senhor, piedade, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Entendeu? Parece ser esse salmo enquadrado nessa situação de profunda contrição pelo erro e pelo pecado cometido.
Esse é um gênero literário presente na profecia. Depois também nós temos outros gêneros, como a instrução, como nós já falamos, oráculos de salvação, gêneros derivados do ambiente judicial, leis, sentenças, gênero derivado da vida diária, canção de amor, trabalhos domésticos, utilizavam também a situação trágica do povo, para contar como exemplos, os ai de vós, ai de ti. Depois os gêneros estritamente proféticos, que eram sentença de castigo, denúncia contra a injustiça e a acusação. O oráculo individual é vivo e imediato. O coletivo se torna mais literário, extenso e livre. Tinha profecias e oráculos contra pessoas e contra todo um povo. A criatividade do poeta produz mudança na estrutura fundamental da sua profecia. Por exemplo, não é raro que inverta a ordem dos elementos, situando o anúncio do castigo antes da acusação, ou as consequências antes da intervenção de Deus. Esta mesma criatividade leva o profeta a ampliar o esquema primitivo, a tal ponto que em Jeremias e Ezequiel, às vezes fica quase irreconhecível. A profecia se mistura. É um gênero em que ele fala da acusação e da condenação, da intervenção divina antes da acusação do pecado. São gêneros que estão presentes aí, que nós vamos ver exatamente em cada livro dos profetas. Próxima aula veremos a formação dos livros proféticos e o primeiro movimento da profecia em Israel. Muito obrigado e até a próxima aula.